A paz de Deus, irmãos. Emerson Eliel aqui. Eu vou deixar aqui um vídeo, vocês vão ver o que ela está falando. Já teve aí em outras plataformas esse vídeo, mas eu quero colocar alguma coisa diferente, que vocês vão entender o motivo de tudo estar acontecendo, e eu quero chegar naqueles que está passando por isso e explicar algo que se deve fazer. Dá uma olhada. Essa noite, eu gostaria de explanar um pouco sobre os perigos iminentes de tirar a liberdade de alguém. Lembrando-se que não é uma opinião pessoal minha, mas será uma visão estritamente técnica, um raciocínio clínico à luz da psicanálise. Porque eu não concordo como psicanalista do ato de tirar a liberdade. Ressalto que não estou falando do Ministério de Ensino, que é os cooperadores, anciães e etc., que tem a função de governar. Porque se a pessoa não está bem psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, consequentemente também não estará para estar diante de um grande povo, ou seja, perante a igreja para guiá-los, né? O que acontece? Eu estou falando daquelas pessoas conhecidas como os irmãos do banco. Se eles enfraquecem ou pecam, como queira dizer, ele é tirado o direito mínimo de servir, que é orar, pedir um hino, testemunhar, tocar o seu instrumento, que era algo essencial em suas vidas, né, que se fazia diariamente. O que pode acontecer? Essa pessoa desenvolver uma depressão psicótica. Ela achar que o seu pecado é imperdoável e, por implicação, é até maior do que o poder de Deus de perdoá-la. Isso leva ela a um masoquismo moral. O que é isso? Excesso de culpa, autopunição. Algumas pessoas elas até se mutilam, porque a angústia é tão grande, aquele sentimento, aquele desejo de fazer alguma coisa na obra de Deus e não poder, que esses desejos, eles vão sendo reprimidos, recalcados pelo sistema de defesa do ego. E, consequentemente, vai gerando dentro dessa pessoa o quê? Pulsões. E uma dessas principais pulsões é a pulsão de morte. E essas pulsões, elas vai se unindo, condensando. E esses desejos condensados, eles conseguindo romper a barreira do recalque, leva a pessoa até um surto psicótico, uma loucura. Ela pode tentar contra a sua própria vida e acontecer o pior, o inevitável, o chamado suicídio. E se acontecer dessas pulsões de morte ser direcionada para outro âmbito, ao invés dela se matar, ela vai querer matar o irmão do ministério. O que conclui-se a partir daí? Que tirar a liberdade de alguém pode trazer sérios problemas psicológicos. Aí você me fala, irmã, mas é Deus que perdoa. Mas a pessoa nesse estado, ela não consegue fazer essa diferença. Até mesmo se ela tiver um grande respeito pelo ministério, ela acha que precisa, o corpo ministerial, ela acha que precisa da validação deles. Entendeu? É como se fosse, eles acham que o que está ligado no céu está ligado na terra. Apesar que nesse contexto eu não concordo com essa fala. Então, o que vai acontecer? Vai ter um retardamento da reconstrução, restauração espiritual daquele cristão. E muitas das vezes, essa restauração é até mesmo sacrificada, como um animal levado ao sacrifício, porém não é a Deus. Eu espero que tenha ficado bem claro, que Deus possa iluminar os nossos irmãos do ministério e rever estas questões. Setembro Amarelo foi o mês do suicídio, né? Combate ao suicídio. Não deu para fazer esse vídeo, mas eu gostaria que ele fosse compartilhado o máximo possível para que as pessoas compreendam essa visão clínica à luz da psicanálise, psicologia, da terapia, tá bom? Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Observe que essa situação dentro da igreja cria uma hipocrisia, aumenta ali os seus hipócritas, né?
e os seus fariseus. Por quê? Eles, quando eu cito aqui, e eu vou chegar num assunto muito importante, que quando tem em Gálatas 5:19 em diante pecados que são do mesmo nível, né, dos que são usados aí para tirar a liberdade por 15, 20 anos. E esses irmãos muitas vezes têm como falhas ou erros, né? Esses pecados estão ali, como, né, a mentira, né, o engano, a acepção de pessoas, né, a avareza, né, e toda a discórdia que promovem dentro da igreja alguns irmãos. Então ali são vários pecados que ainda fala assim, esses e entre outros. Veja bem, Gálatas 5:19 em diante. Tá todo junto, pode levar à condenação. Porque, né, leva à morte espiritual, se comete achando que é tudo normal, que não tem problema algum. Veja que essa mudança de colocar que a Bíblia está contendo a palavra de Deus, já houve dentro da própria congregação, não são os críticos. Muitos críticos têm a Bíblia como a palavra de Deus, e ali eles estão avaliando para usar para julgar até pessoas, né? Quando eu cito Gálatas 5:19 em diante, chegaram a falar que ali Paulo estava errado, porque ele se contradiz, tem coisas erradas nas falas de Paulo na Bíblia. Ou seja, deu margem para dentro da igreja agora começar a usar a Bíblia para julgar, vai julgar outras pessoas, porque a palavra contendo, por mais que a congregação tentou explicar que ela aceita como 100% a palavra de Deus, a palavra contendo ficou marcada. Então ficou um pouco mais difícil. Mas a gente vai passar por isso tudo, irmãos. Porque o ministério não quis voltar atrás, mas a gente vai passar por isso tudo. Então, esses irmãos estão excluídos como um exemplo, não sei para quem, que alguém fala assim, é porque senão uma igreja vira bagunça. Só que ali dentro criam umas pessoas, né, que estão tidas como santas, que no serviço, no trabalho, não é o que se manifesta. Criam pessoas que, no âmbito da família, né, dos filhos, e como ele trata a esposa, eles não é o que condiz como uma santidade, e ele acha que ele está melhor do que aquele que está em disciplina, porque cometeu, né, caiu em adultério, né, e às vezes não viveu em adultério, que é diferente, aquele que vive em adultério está em pecado do que pecou, porque antigamente tinha, fulano pecou, aquele ali pecou, né, e era até separado da igreja, colocado no fundo, então era um pecado de morte, né, porque fulano, adultério é pecado de morte, né? E os pecados todos que estão em Gálatas 5:19 em diante são pecados para a morte. São pecados da carne, está escrito logo no começo ali. Pois os pecados da carne são, né? Aí tá a idolatria. Veja bem, idolatria, irmão. Os seus irmãos sabem muito bem o que é, né? E aí o que ocorre muitas vezes é que essas pessoas elas se incham como melhor do que a outra, porque ela não cometeu tal pecado de morte. Por isso que não pode mais falar isso, né? Porque quando errava uma vez, naquele tipo de pecado, pecou de morte, morreu. Era assim. Aí tem muitos aí que vêm aqui e falam, mas tem pecado de morte, sim. Só que ele não sabe que todos os pecados levam à morte espiritual. O único pecado de morte, que não tem, o que seria de morte, né? Um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que envolve, né, de maneira geral, também a apostasia da fé, renegar a fé, né, e essas pessoas não querem mais saber de Jesus, né, são apóstatas. Não está falando nada também de alguém que vai para outra denominação, que saiu da igreja, ou pessoas que estão parados, né, são pessoas que negam a fé em Jesus Cristo. Isso é mais íntimo, né, e mais, né, que não tem retorno. Ali a Bíblia fala até que não digo nem que orem, porque você vai orar para uma pessoa que não aceita mais a fé. Não vai adiantar nada. É ele que negou a fé. Então são a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que envolve também a apostasia. Esses, infelizmente, não tem como, né, Deus fazer nada. São as pessoas que estão na linhagem daquele que desacreditou. Não acredita mais em Deus, não acredita, né, em mais nada. E mesmo assim, irmãos, não cabe a nós julgar. Porque quem vai ver tudo no final, né, mediante tudo o que a gente fala aqui, são coisas de seres humanos julgando humanos. Seres humanos não têm a mesma visão, jamais terá o mesmo poder de visualizar ou avaliar algo. Então, é Deus quem vai ver todas essas questões. Mas
dentro do âmbito religioso, dentro da igreja, ela tem que ser luz para o mundo e luz dentro da igreja. Se a liderança acha que ela, né, pode estar intervindo com uma pessoa 10, 15 anos como um tempo de punição, e essa punição não é para todos, às vezes um parente de um ministério ou aquele que tem mais condição na cidade, ela é diferente, né? Existe essa acepção, essa diferença. Você vê, muitas vezes, filho de alguém que está no ministério e está tudo bem, os irmãos recebem bem dentro da igreja, e os irmãos, de outros irmãos mais afastados ou de uma outra família, só vão abandonando. Isso aí, como não tem como a igreja prever, avaliar tudo isso, ela tem que ter um controle, né, na maneira que ela disciplina, sendo igual para todos, todo mundo. E não questão de tempo também, esse tempo. Porque tocar, por exemplo, né, se alguém, né, acha que um jovem que teve um namoro ali, ficaram sabendo, ele entregou para o ancião que ele fornicou. Aí depois esse jovem ele vai ficar 15, 20 anos sem poder nem tocar, sabendo que às vezes ele já constituiu família, já casou, já está indo na igreja há muito tempo, e a irmandade achando melhor do que ele, né, porque não está em disciplina. Outros jovens ali badernando, indo para festa, bebendo, achando melhor do que ele. Isso aí é um absurdo dentro de uma igreja que prega amor. Não tem condição alguma, não tem como seres humanos que vêm aqui no canal e acham que está, né, defendendo esse tipo de atitude aí, está indo para o mesmo caminho, onde o inimigo quer. O inimigo não engana as pessoas com aquele que fala em voz grossa, que são possuídos por demônio, né, que fica ali se contorcendo no chão. Ele engana dessas práticas, né, se envolvendo o homem, colocando no lugar de Deus para julgamento. Porque, assim como ela disse, as pessoas que estão nessa situação tendem a acreditar que o ministério se intermedia entre ele e Deus. E esquece que Jesus Cristo está acima de tudo. Ele é o advogado fiel, é ele quem julga, é ele quem, né, que intercede pelas pessoas. Ali a gente pode citar também a situação daquele jovem que foi incestuoso, né, em Coríntios. Ali ele estava, em Coríntios 5, ele estava cometendo incesto e estava nesse erro, e a igreja achando normal. Então houve a disciplina, ele foi entregue, né, como fala na Bíblia, a Satanás, para que salvasse a sua alma. E isso ocorreu porque ele não queria saber e achava que estava certo, continuando no seu erro. Porém, para muitos que leem a Bíblia e tentam entender as condições na qual ela sendo revelada, Deus quer mostrar a sua palavra aos seres humanos, vê que em 2 Coríntios 2, volta ali e vê a situação da igreja que antes, né, estava sendo achando normal tudo aquilo na igreja, depois estava sendo rude demais, sendo muito rigorosa com a alma daquele que estava, né, em disciplina. Podem ler 2 Coríntios 2, vão entender muito bem que é esta situação. E depois ele é recebido de volta. Ele é recebido de volta para ter uma nova chance ali com a Irmandade, porque ali diz Paulo, né, diz ali que é o que o inimigo queria que ficasse julgando depois também que é isso daí, entendeu? Por isso que houve o restabelecimento e o acolhimento de volta para com a igreja. Mas não quero, não pode tocar, não pode ir num cargo. Dependendo do que aconteceu, claro, não precisa ficar no cargo de púlpito. Embora muitos de púlpito, né, às vezes está no erro, não entrega aquele erro para o ministério. E alguns até acabam entregando e saem. Mas às vezes algum não precisa voltar no cargo de púlpito. Porém, tem outras coisas que pode se fazer, né, se restabelecendo com a comunhão da igreja. Por exemplo, tocar. Eu não sei por que a igreja tem tanto tocar como se estivesse tocando para a igreja e não para Deus. Tocar é algo de louvor, é a mesma coisa de cantar. Não tem diferença alguma ser músico, né? Cantando, alguém está cantando, que está sem liberdade está cantando, e outro é tocando, louvando para Deus. Essa é uma chance de você trazer o jovem de volta, né? Ele louvando a Deus, você trazer a pessoa e não afastar essa pessoa de Deus. Então, porque em julgamento é o que vai ocorrer, que o inimigo quer que as pessoas que estão ali dentro julguem e quer que as pessoas que estão sendo julgadas saiam da igreja, afaste da fé de uma certa maneira, porque muitas vezes a fé está ligada à igreja, né? Porque muitos falam, eu preciso voltar para Deus, ele pensa em voltar para a igreja.
E primeiramente, você que está aí sem liberdade, ficou há alguns anos afastado da igreja, saiu por esse motivo, pensa bem que você tem que sempre se achegar a Deus, voltar para Deus e não voltar para a igreja, porque se você chegar lá, você vai tomar as frustrações de alguém não te receber bem, do ministério não te tratar bem, né? Vai ocorrer a mesma maneira, maneiras humanas de avaliar o seu processo. Então, eu peço encarecidamente, você que está se sentindo mal por situações que ocorreu na tua vida de julgamento, vá numa outra denominação, participe de um culto, né, que eles têm ali, você vai ser bem recebido. Estou falando para você largar a congregação. Muitas vezes você não consegue largar porque acostumou com a liturgia, mas vai conhecer porque esse julgamento, sinceramente, é desumano, é desumano. Então você vai conhecendo, né, vai vendo que não é o que Jesus quer para você, aquela forma que eles estão fazendo. Você vai conseguir se achegar mais a Jesus Cristo, muitas vezes, por uma pregação que você ouve na internet. Aliás, esse canal vai ter outras pregações justamente por isso, para os irmãos que são da pregação, avaliar as pregações, comentar, e aqueles que também não são, né, são aí alguns críticos, também assistirem, porque a gente vai crescendo em fé e em espiritualidade juntos, né, como igreja de Cristo. E peço que ative o sininho e deixe o seu like para esse vídeo ser compartilhado para mais pessoas. Deus abençoe grandemente a todos, fique no canal com a gente e agradeço a todos aí que estão comentando, que estão sempre no canal, sejam sempre bem-vindos. A paz de Deus.